Muito boa tarde, queridos alunos. Então, quem está conversando com vocês nesse momento é o senador Porciúnculo e nós trataremos hoje de um conceito muito importante, muito caro para a filosofia, que é o conceito de política. Como bem me lembrou o professor Adriano, vocês haviam trabalhado até então o conceito de ética e, como todos sabem, não se faz política sem ética. Não se deveria fazer política sem ética. Muito bem. Por quê? Porque o conceito de ética e de política, na origem, desses conceitos, já na filosofia grega, eles se confundiam. Aristóteles, ele vai tomar esses dois conceitos como sendo basicamente a mesma coisa. Então, caberá aqui estabelecer uma relação de proximidade entre o conceito de ética e o conceito de política. Muito bem? Então, eu gostaria neste momento de avançarmos introdutoriamente na análise desse conceito que é tão caro, que é tão importante para a nossa vida em sociedade, que é o fazer política. E nos darmos conta de que algumas afirmações, como não gosto de política, não participo de política, não fazem sentido. Nós somos seres políticos por natureza. Alguns, obviamente, não profissionalmente. Eu vos garanto que faço por amor, né? Mas o fazer política é intrínseco ao ser humano e faz parte da sua natureza. Então, compartilho com vocês uma apresentação aqui, produzida por mim e pelo professor Adriano, tá? Que vai tratar deste conceito. Muito bem? Então, senador Porciúnculo, a seu dispor, e o professor mestre Adriano Matei. Política. Tá? O que podemos, então, trazer como gênese deste conceito? Qual é a gênese do conceito de política? Muito bem. A palavra política, ela podemos atribuir a ela diversos sentidos, como eu havia mencionado. Muitas vezes, quando ganhamos uma certa repulsa ao conceito de política, na verdade, o que está em jogo aqui são concepções diversas sobre política. No entanto, o termo, ou em termos conceituais, na gênese do conceito de política, a sua gênese, ela significa a arte de governar. Por quê? Porque diz respeito à gestão dos destinos da comunidade, da polis grega. A política é uma palavra que surge de um conceito originante, que é o conceito de polis. As cidades-estados gregas. Então, a política é essa arte de gerir essa organização social que se firmava na comunidade grega, um avanço estratosférico em relação às demais organizações que se tinha. Ok? Então, os gregos, eles foram deste modo, os primeiros a elaborar uma reflexão sobre a política. Mais tarde, foram elaboradas teorias políticas que visualizavam ali transformações sociais, Ou então, como no caso de Marx, que via na política uma ferramenta de transformação social, uma ideia de revolução. Neste sentido, e aqui é algo central para entendermos a política,
o conceito ele sempre está vinculado à ideia de poder. A ideia de poder não pode estar separada do conceito de política. Ok? As nossas relações políticas, elas sempre estão permeadas pela relação de poder. É o poder que intermeia as relações políticas. Olha só, o que é poder, então? A ideia do poder está relacionada, então, à capacidade de ação sobre o indivíduo ou sobre grupos de indivíduos. Eu vou medir, eu vou perceber o meu poder de acordo com a capacidade que eu tenho de influenciar na ação do outro indivíduo ou de grupos de indivíduos. Então, um partido político, ele tem poder, ele tem força quando ele consegue movimentar a sua base social. O poder, então, ele é sempre, ou se dá sempre, numa relação entre aquele que exerce e aquele sobre quem é exercido. O viver isolado, né? Ele não dá. O Tarzan, por exemplo, ele não tinha poder nenhum. Pegando aqui uma figura, né, fantasiosa aqui. Por quê? Porque ele não exercia relação com outras pessoas. Então, o que daqui decorre? Que o exercício do poder ele vai sempre presumir o uso da força. Porém, não a força física, mas a força como capacidade de influenciar o comportamento do outro. Poder não é ser mais forte fisicamente e impor essa força para fazer com que o outro haja. Não, isso não é poder, não do ponto de vista político, que é o que nos interessa neste momento. Né? Que é o que nos interessa neste momento. Né? Poder aqui é essa capacidade, essa força que pode estar, que está em questão, que consegue movimentar essa base social, determinar o comportamento das pessoas. Então, política tem relação direta com poder, e esse poder ele se faz, ou ele se dá, pela força que tenho, né, de conseguir movimentar, de conseguir aglutinar, de conseguir reunir em torno de um projeto, influenciar os comportamentos para que as pessoas ajam de acordo com a maneira que eu pressuponho que elas deveriam agir. Tá? Só que vejam só, temos mais uma questão aqui. Basta eu dizer eu tenho poder e deu? Não. Na política existe um outro elemento, que o poder ele tem que ser legitimado. O poder que eu tenho enquanto senador, eu só o tenho porque ele foi em determinado momento legitimado. Então, todo poder político ele precisa de uma legitimação. Vamos pegar dois exemplos aqui. Lá na Idade Medieval, quem é que legitimava o poder do rei, que era quem governava, que era quem geria a sociedade? Quem legitimava era uma ordem divina. A influência que a igreja tinha, ela era quase que absoluta, e ela acabava determinando que era uma ordem divina que legitimava aquele poder e as pessoas aceitavam. A Idade Moderna, né, com os contratualistas principalmente, essa perspectiva mudou. E o que ocorre? Ocorre a ideia do contrato social,
Quem legitima o poder é a vontade do povo, ou é o contrato que a sociedade faz. Aí cada contratualista, como vocês bem sabem, atribuiu ou pensou esse contrato, visualizou, percebeu esse contrato de modos distintos. Ok? E esse poder hoje, nós podemos dizer que ele se dá, ou ele se legitima nas sociedades, principalmente é uma ideia ocidental, ele se legitima a partir de uma forma de governar democrática. A ideia do contrato serviu como base para que hoje possamos dizer que a política ela se legitima a partir de uma instância de poder democrática. Olha que interessante, né? Por que falamos isso? Ou qual que é a fundamentação dessa perspectiva? Olha só, a democracia ela tem origem lá na Grécia. Embora lá na Grécia, o conceito de democracia em nada se assemelha à perspectiva que temos hoje, né? A ideia democrática de cidadania privilegia o cidadão, hoje também. Só que o que diferencia enormemente é a concepção de cidadão, que na Grécia Antiga excluía mulheres, escravos, trabalhadores, beneficiava um grupo muito pequeno. Tá? Mas queremos aqui abordar democracia, e hoje se aborda a democracia no seu sentido etimológico, ou seja, é o governo do povo. Ou seja, mesmo quando o conceito de cidadania ele era extremamente restritivo lá na Grécia Antiga, o que nós temos é que na invenção da democracia já se destacavam 3 valores absolutos para se poder dizer quem consegue governar, gerir com poder alicerçado nesses 3 valores, realmente tem poder, que é o valor da igualdade, todos são iguais perante a lei, que é o valor de liberdade, liberdade de agir, de se expressar, e liberdade de participação, de firmar o contrato social. Porque vejam bem, como eu disse, o meu poder enquanto senador, ele está legitimado, por quê? Porque esses 3 princípios, esses 3 valores na sociedade democrática brasileira, a princípio foram respeitados e as pessoas votaram e com o voto delas legitimaram o poder do meu voto lá no Senado para decidir sobre leis, decidir sobre as contas públicas, enfim. O meu poder ele está legitimado porque ele foi concedido pelo povo e mais do que isso, ele é reconhecido pelo povo. Por isso que a democracia ela vai se opor totalmente ao poder autocrático. O poder autocrático é aquele poder tirânico, autoritário. Eu estou num cargo de governança, eu ocupo um dos 3 poderes, então eu vou fazer o que eu quero. Não, isso é autocracia. A democracia ela vai me exigir que eu continue percebendo a vontade do povo, porque é dali que emana o meu poder. Porque quando o povo deixa de me reconhecer enquanto detentor de poder, eu o perco. Quando o povo deixa, numa democracia, quando o povo deixa de reconhecer que aquele indivíduo o representa, de que aquele indivíduo detém poder, essa pessoa perde o poder. E muitas vezes esses governantes, para continuar no poder, eles fazem uso da violência, que nós já vamos entrar nessa seara na sequência. Okay? Veja que interessante tudo isto, né? Muito bem. Então, opostamente, ou de maneira oposta
opostamente é boa, né? Ou, de maneira oposta à democracia, nós temos aqui outras formas que historicamente se consolidaram, né, na sociedade humana, né, que são que não trabalham com a ideia de poder político. Por quê? Veja só, são citados aqui o totalitarismo e o autoritarismo, tá? Como podemos... como totalitarismo, vamos tomar 3 exemplos aqui, né? A Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini e a União Soviética do Stalin, tá? O totalitarismo é uma forma de governar onde o Estado interfere em todos os setores da vida dos cidadãos e acaba tentando... essa influência ela se dá também porque se fazem movimentos de massa, ou seja, se consegue fazer com que as pessoas passem a agir de uma maneira totalmente equivocada, convencidas de que aquilo é o certo. E isso quem faz muito bem é a propaganda política. A ideologia, por exemplo, do Estado nazista foi de tal forma eficiente que conseguiu produzir os resultados que produziram. O totalitarismo ele vai se abarcar no que também? Na existência de um partido único, que vai desprezar tudo o que não é comigo, é contra eu. Esta é a forma. O que não é do meu partido é inimigo da nação, então temos que extirpá-lo. A oposição não é vista como oposição, é vista como inimigo. Num Estado democrático, a oposição é essencial, porque ela vai dar os limites para quem governa, na verdade. Ou vai fazer a lei surgir, ou vai fazer a lei se manifestar frente aos desmandos ou aos descasos. Temos também no totalitarismo a subordinação do legislativo e do judiciário ao poder executivo. Numa democracia nós temos que manter a independência desses poderes, tá? Nós vamos ter uma polícia política, como eu havia dito antes, como ele é contra o pluralismo partidário, então tem uma polícia política, uma polícia que percebe quem é oposição e passa a persegui-los. E nós temos aqui também a ideia dos campos de extermínio, porque você vai trabalhar com a ideia de que existem pessoas melhores do que outras, seres melhores do que outros, raças melhores do que outras, tá? Isso é o totalitarismo, tá? O que é o autoritarismo? O autoritarismo, né, são governos que também acabam cerceando as liberdades individuais e de imprensa pela censura, né? E eles vão deter, eles vão se apropriar também de um aparelho repressivo. É a repressão que vai tomar conta ali. Porém, eles se distinguem dos governos totalitários por não se sustentar por uma ideologia de base. O que está querendo dizer isso? Um totalitarismo ele tem uma ideologia de base. E ele vai levar isso às últimas consequências. Hitler tinha uma ideologia, a supremacia da raça ariana, né? A superioridade da raça ariana, então tinha que governar, e ela levou, governar toda a Europa, e ele levou isso até as últimas consequências, chegando ao ponto, conforme relatos históricos, a se suicidar. Porque existe uma ideologia e ele não larga essa ideologia de maneira nenhuma. Isso é uma característica do sistema totalitário. O autoritário não. O autoritário ele vai adaptando o seu modo de agir. Se eu comecei a governar deste modo, né, mas eu percebo que isso não dá certo, eu mudo. Por quê? Porque o que eu quero é ficar no poder. Ponto. Entende? Normalmente o autoritarismo ele mantém uma aparência da democracia, porque o autoritário, diferente do totalitário, o autoritário não quer ser visto como autoritário. Ele quer ser visto como democrático. Então ele mantém essa cortina de fumaça. Tá? Né? Quando permite a atividade de outros partidos é apenas na aparência. Né?
perseguição, com prisão, tortura, morte, né? E aqui tem um detalhe, né? A partir da década de 60, vários países sul-americanos foram submetidos a governos militares autoritários. Não eram totalitários, eles eram autoritários. Ok? Porque eles foram se adaptando, eles não tinham uma ideologia da qual eles se agarraram e foram até o fim. Não, porque normalmente os governos totalitários, eles têm uma vida útil menor do que os governos autoritários. E não está dito que um governo que comece autoritário não pode se tornar totalitário no segmento, né, do seu governo. E por fim, gostaríamos então de trazer aqui uma autora muito importante na contemporaneidade que vai justamente lançar um olhar sobre os movimentos, sobre os governos totalitários, por ter vivenciado isso. Uma judia, né, Hannah Arendt, ela vai dizer o seguinte, olha só, o sentido da política é a liberdade. Quando as liberdades elas são suprimidas, deixa de exercer um poder político e o que passa a vigorar é um governo que governa pelo uso da violência. O que está querendo dizer aqui? Como é que eu sei se uma sociedade ela é democrática ou totalitária ou autoritária? Veja a questão da liberdade das pessoas. Porque ela vai dizer o seguinte, existem duas coisas totalmente distintas que nunca conseguem conviver. Violência e poder. Se para conseguir que as pessoas façam aquilo que você quer, você precisa usar de instrumentos violentos, você não tem poder. Você é violento. Se um governo, para que as pessoas acatem as suas ordens, precisa de uma polícia secreta, por isso, precisa da repressão, precisa desses instrumentos, esse governo não tem poder, ele é um governo violento. Se eu tenho que censurar, é porque eu não tenho poder. E é isso que ela vai caracterizar o Estado totalitarista, a ausência de liberdade. E ela vai dizer o seguinte, como é que se chegou a esse patamar? Porque os indivíduos, eles deixaram de ser politizados. Eles delegaram a função política a outras pessoas e começaram a se ocupar com questões mais corriqueiras, o trabalho, blá blá blá. E essa não politização faz com que as pessoas aceitem como normal aquilo que não deveria ser aceito como normal. Faz com que as pessoas, no nosso contexto, não questionem as fake news, aceitem elas. Aí surge o conceito de banalidade do mal. As pessoas banalizaram o mal, tornaram o mal algo normal. E é por isso que aconteceu o que aconteceu na Alemanha. Essa é a constatação da Hannah Arendt. A banalidade do mal se dá pelo fato de que, em algum momento, os indivíduos, eles deixaram de se ocupar com a polis, com a política, e delegaram isso totalmente àqueles que eles elegeram para os representar. Ok? Agradeço, então, a atenção de todos e espero nos encontrar em breve. Um grande abraço a todos, fiquem bem e se sair de casa, use máscara. Tchau!